Olá você, meu irmão e minha irmã inscrito nesse canal. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Eu sou o reverendo Anderson, sou um sacerdote anglicano e esse nosso canal justamente para divulgar um pouco sobre a história e teologia, né, da igreja e todo o tema que a gente queira expor em nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o rei Eduardo VI da Inglaterra, o primeiro rei protestante. Alguns podem até achar que o seu pai era protestante, mas quando eu começar a narrativa desse breve resumo sobre o rei Eduardo VI, vocês vão começar a entender que Henrique VIII, na verdade, era um católico que rompeu com a instituição romana. Eduardo VI, ele nasceu no dia 12 de outubro de 1537. Viveu até o dia 6 de julho de 1553. Foi o rei da Inglaterra e Irlanda de 1547 até sua morte. Filho do rei Henrique VIII com Joana. Eduardo foi o terceiro monarca da Casa de Tudor, o primeiro rei inglês criado como protestante. O país foi comandado durante seu reinado pelo Conselho Regencial, já que ele nunca atingiu a maioridade, liderado primeiramente por Eduardo Seymour e depois por João Dudley. Esse aí é um período de regência, né, da qual o Brasil também passou por isso, com Dom Pedro II, né, certo que Dom Pedro II conseguiu obter uma maioridade, né, fora do tempo também, e conseguiu viver mais tempo do que esse monarca, né, da qual estamos relatando hoje um pouco da sua história. O reinado de Eduardo foi marcado por problemas econômicos e agitações sociais que levaram a tumultos e rebeliões em 1549. Esses conflitos, a maioria deles também eram por questões religiosas, entre católicos e protestantes. Infelizmente, na Inglaterra, quando nós começamos a estudar esse período de reforma na Inglaterra, percebemos que a moeda nunca fica equilibrada, né? Aquele que persegue, né, posteriormente, quando o perseguido está no comando, ele não vai tratar com misericórdia e sim vai também agir da mesma forma da qual fazia o seu opressor. Isso é uma coisa que até hoje acontece no mundo, né? Onde aquele que é perseguido, quando está no poder, passa a perseguir. Não há aquele respeito para com aquele que pensa diferente, com aquele que reza diferente, com aquele que tem uma hermenêutica diferente da sua. Então, infelizmente, esse espírito de intolerância predomina também até hoje. Uma guerra contra a Escócia, inicialmente bem sucedida, terminou com a retirada do país e de Bolonha, sob o mar em troca da paz. A transformação da Igreja Anglicana
num órgão reconhecidamente protestante. Também aconteceu no reinado de Eduardo, que se interessou muito por assuntos religiosos. Apesar de Henrique VIII ter rompido a ligação entre a Igreja da Inglaterra e Roma, nunca permitiu a rejeição à doutrina católica ou suas cerimônias. É interessante lembrar isso porque Eduardo ele teve uma criação, uma educação protestante. Ele foi educado para ser o primeiro monarca inglês protestante, diferente de seu pai Henrique VIII, que desde os vídeos anteriores, né, da qual eu vou falar sobre Henrique VIII, eu mostro que Henrique VIII nunca deixou de ser católico. Tanto que muita do protestantismo só vai ser absolvido pela igreja anglicana após a morte de Henrique VIII. E com Eduardo, por mais que ele passe um breve período, mas é um período onde a igreja anglicana ela vai perdendo a sua catolicidade e vai passando a ser uma igreja calvinista, assim como tantas outras que haviam em países vizinhos. Durante o reinado de Eduardo, estabeleceu-se o protestantismo pela primeira vez na Inglaterra, com reformas que incluíram a abolição das missas e a reformulação da Eucaristia. O arquiteto dessas mudanças foi Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária. Thomas Cranmer, ele que vai ser esse reformador, né? Ele sempre escondeu isso de Henrique VIII, né? Sabendo que Henrique VIII ainda permanecia muito católico. Então, o Thomas Cranmer ele foi esse tipo de camaleão. Ele ia se adaptando ia mudando de acordo com cada ambiente, escondendo a sua real essência, que sempre foi uma essência protestante. Ele que, quando chega à Inglaterra, ele já tinha uma mulher, era um sacerdote, um teólogo, né? Tanto que, segundo historiadores, ele escondia sua mulher em um caixote, né? Foi assim que ele veio com ela, trazendo essa sua esposa, se não me engano, ela era da Alemanha, e traz ela para a Inglaterra em um caixote, escondido, e vivia assim, viveu o reinado, durante o reinado de Henrique VIII, escondendo essa relação amorosa que existia com essa mulher, mas não só esse lado do celibato, que ele não aceitava, mas outras coisas que ele sempre quis mudar na igreja da Inglaterra. Né? Ele que bebeu muito da teologia protestante, né? Do pensamento de Martin Lutero, de João Calvino, e quis trazer isso para a Inglaterra. E só será possível ser feito durante o reinado de Eduardo VI. Né? Ele conseguiu algumas pequenas coisas durante o reinado de Henrique VIII, mas ele vai desenvolver mais sobre a reforma protestante com o rei Eduardo VI. Eduardo adoeceu em fevereiro de 1553, ao descobrir que era uma doença terminal. Ele e seu conselho redigiram a elaboração para a sucessão, tentando impedir que a Inglaterra voltasse ao catolicismo. Nomeou a prima Joana Grey como herdeira, excluindo suas meia-irmãs Maria e Isabel. Porém, depois de sua morte, em 6 de julho, Maria depois Joana, ela reverteu as reformas protestantes de Eduardo VI. Então aí já vai ser já um outro período histórico, né? Já vai ser já com sua irmã, a rainha Maria Tudo, né? Que vai ser depois conhecida como Maria a Sanguinária. Então nós temos esse, como eu falei, né? Quando há um rei protestante, infelizmente os perseguidos eram os católicos. Quando há um rei católico,
Infelizmente, os perseguidos eram os protestantes, e isso vai também continuar na Inglaterra. No próximo vídeo, se Deus quiser, vamos falar um pouco sobre esse reinado da Rainha Maria Tudor. Então, que Deus abençoe. Espero que tenha gostado desse nosso vídeo. Curta os nossos vídeos, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Assim vai fortalecer cada vez mais esse nosso canal no YouTube. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.